Os números do censo do IBGE geram pressões entre líderes políticos que querem a redefinição da composição das atuais 513 vagas na Câmara Federal. Se a alteração for feita, o Ceará terá mais uma vaga de deputado federal. Acompanhe as informações agora com o repórter Carlos Alberto. Os números do censo de 2022, divulgados há menos de um mês, não mexeram apenas com as finanças de centenas de cidades brasileiras, mas podem implicar também em alterações na composição da Câmara Federal. Uma estimativa do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, DIAP, com base nos dados do censo do IBGE, aponta para mudanças na atual distribuição das 513 cadeiras da Câmara, com perdas de vagas em 7 estados e ganhos em outros 7. As pressões ganham corpo em duas direções. Uma que parte dos estados que tiveram aumento no número de habitantes e que reivindicam a elevação da quantidade de representantes na Câmara Federal. Nesse bloco entram os estados do Ceará, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, que ganhariam cada uma vaga. O Amazonas com mais 2 cadeiras e os estados de Santa Catarina e Pará, que teriam as bancadas ampliadas em mais 4 deputados federais. Na outra direção, entram os estados do Rio de Janeiro, que ficaria com 4 vagas a menos. Bahia, Rio Grande do Sul, Piauí e Paraíba, que perderiam cada 2 vagas. Enquanto as bancadas de Pernambuco e Alagoas ficariam com 1 vaga a menos. A queda de braço gera pressões de representantes desses estados. A Constituição determina que a representação na Câmara dos Deputados deve ser proporcional à população de cada estado, mas estabelece, ao mesmo tempo, um mínimo de 8 e um máximo de 70 deputados por unidade da federação. Se houver alteração, as mudanças valerão para as eleições de 2026. As primeiras para a Câmara Federal, após a divulgação oficial do censo do IBGE. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Jogo de pressão de um lado, queda de braço de outro lado, jornalista Beto Almeida. E nessa discussão que nasce a partir dos números oficiais do censo do IBGE, realizado em 2022, mas com os números divulgados há pouco tempo, essa queda de braço já mexe com os bastidores políticos dentro da Câmara Federal. Agora, se você perguntar, ou se eu te perguntar, Beto Almeida, essa mudança sai do papel? Essa redefinição da composição parlamentar com impacto aqui no Ceará se transforma em realidade a partir de 2027? Dificilmente, Luciano, pelo menos por enquanto. Olha só, a gente sabe que a questão dos limites, que o mínimo hoje é de 8 deputados federais por representação dos estados e o máximo de 70, esses limites mínimo e máximo estão determinados pela Constituição Federal. Então tá lá na Constituição, só pode haver essa variação, o mínimo e o máximo. Agora, é lógico que os ajustes dentro desses limites, eles devem ser feitos por uma lei complementar que é votada sempre no ano anterior às eleições. E esses limites, eles vão ser feitos esses ajustes conforme os dados do censo do IBGE. Só que a última vez em que se prevaleceu isso foi em 1993. De lá para cá, já foram realizadas outras atualizações de números e os estados continuam, sim, sem aquela proporcionalidade. Na realidade, essa questão da proporcionalidade, é bom que se diga, ela dificilmente vai ser atingida. Primeiro, eu já vi levantamento mostrando, por exemplo, que se for contar pelo tamanho da população, o estado de São Paulo, Zeno, deveria ter hoje, no mínimo, 100 deputados federais. Ou seja, só aí, pela questão da proporcionalidade da população, ele já ultrapassaria o limite de 30 deputados em relação ao que estabelece a nossa própria Constituição. Aí teria que mexer numa PEC, fazer um projeto de emenda à Constituição, se quisesse alterar isso, se quisesse levar a sério essa questão da proporcionalidade. E agora, principalmente, em função de que, com esses novos dados do IBGE de 2022, estados fortes, importantes e poderosos perdem parlamentares. O Rio de Janeiro, por exemplo, a Bahia, por exemplo, Pernambuco, por exemplo. Você imagina, então, qual é o lobby forte de estados como esses tradicionais para se movimentarem e evitar que tenham perdas na sua representação? Então, dificilmente esse assunto se resolve de uma forma tão clara, tão rápida, como deveria ser pela Constituição e principalmente pelo que determinam os novos dados do IBGE.
Jornalista Beto Almeida, lembrar para você, ouvinte internauta, que a última mudança em termos de composição da Câmara Federal foi em 2003. 93, Luciano. 1993. Exatamente há 30 anos. 30 anos. Quando foi realizada a primeira eleição após a Constituição de... 88, não. Quando foi realizada a primeira eleição ao Parlamento, ao Congresso Nacional, depois da Constituição de 1989. Exatamente, depois da Constituinte, exatamente. Então, de lá para cá, não houve mais uma alteração na composição da Câmara Federal, que continua, logicamente, com os seus 513 deputados federais, e essa representação mínima de 8 e máxima de 70. Então, só a partir daí você já observa o quanto é difícil imaginar mudanças nesse cenário, a não ser que ocorra um entendimento para aumentar para mais e mexer nesses números hoje que estão estabelecidos entre o mínimo e o máximo.